Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E depois de semanas, dias, noites sem dormir, ansiedade, todas as unhas roídas, nós temos aí o primeiro sinal de formação possível de fundo no Bitcoin. Enquanto todos os dias não tínhamos um sinal de que as quedas iriam terminar, pela primeira vez nós temos um sinal que apareceu no gráfico do Bitcoin. Outras coisas importantes, né? Finalmente voltamos a ter os dados macroeconômicos e isso pode ser aí muito bom para trazer maior segurança e previsibilidade para o mercado. Então, tivemos aí um bom período de ausência de dados, isso gerou um gap de informação no mercado e não é à toa que durante todo esse período a gente passou por muita manipulação das corretoras, principalmente dos institucionais, né, fazendo bastante manipulação. O Bitcoin, ele já está aqui com 30% de desconto do seu topo, então nesse ciclo, né, todas as correções do Bitcoin foram nessa média aí de 30 a 32%. Então se eu puxar aqui, ó, do topo, região dos 126 mil dólares, até o fundo que chegou na madrugada, quem estava acordado, né, e ansioso, viu tudo isso acontecer, eu vi isso acontecendo, tá? Entre 1 da manhã e 2 da manhã, o Bitcoin tava ali chegando a 89 mil dólares, então ele já fez aí 30% de correção, ou seja, temos 30% de desconto, é Black Friday no Bitcoin. Da última vez que fizemos esse tipo de movimentação, ele corrigiu 32% e passou por um rally de alta de 70%. Aqui no ciclo, né, um pouco mais atrás, Bitcoin corrigiu também, ó, 34%, aqui foi uma correção um pouco maior, e depois ele passou por um rally de mais de 100%. Foi 120% de alta neste rally aqui, que durou ali em média 168 dias, depois que ele formou um fundo. Então nós temos algumas coisas que podemos esperar aqui no cenário do mercado, né? Sabemos que durante todo esse ciclo, o Bitcoin ele vem fazendo um padrão bem lateralizado, onde ele tem geralmente 49 dias de alta, depois ele passa por uma bela lateralização ainda subindo, depois ele forma topo duplo, e aí corrige geralmente 32%, 34%. Faz uma alta de mais ou menos 100%, tem uma fase mais vertical, outra fase mais lateral, aqui ele engatou em outra fase vertical, fez topo duplo e aí corrigiu mais 34%. Entrou ali no processo de formação de fundo, vou até aproximar aqui do nosso gráfico, fez aqui um fundo duplo, mais uma alta vertical, alta lateral, topo duplo, correção de 30%. Se nós puxarmos aqui este momento atual do mercado, ele se assemelha muito a esses outros padrões de correção, né? Então, alta mais vertical, alta lateralizada, primeiro topo, segundo topo, topo duplo, correção de 30%, a gente acabou de passar por ela, ainda não temos confirmação, mas provavelmente a confirmação vai vir na quinta-feira, eu já vou falar por quê. Mas fundo, né, possivelmente um fundo do mercado entre essa região de 89 até 85 mil dólares, ele ainda poderia chegar aqui, né, até mostrei isso na live anterior que fizemos, ele até poderia vir até aqui, que seria um suporte em topo anterior. Então corrigiu até aqui, eu gostaria de ver ele fazendo uma recuperação. Primeira resistência está ali nos 100 mil dólares hoje, né, ele tem uma forte resistência aqui. Se ele passa dos 100 mil dólares, próxima resistência está em 108 e 110. Passou dos 110, aí podemos sonhar com um novo topo do Bitcoin, entre 130 a 142 mil dólares, antes de passarmos por mais processos corretivos de novo, tá? Então, temos esperança, o ciclo não acabou e temos alguns sinais de que sim, estamos passando por um processo de possível formação de fundo nessa semana, justamente porque apareceu esse tipo de barra aqui no nosso gráfico diário, né? Ainda não fechou o dia de hoje, terça-feira, agora são 5h40, ainda tem um tempo para fechamento dessa barra, mas provavelmente o mercado vai fechar dessa forma. Uma barra com sombra compradora na parte inferior e ele fecha desta maneira aqui. Isso costuma ser um sinal de fundo, tá bom? Então perceba nessa barra aqui, ó, onde estava no processo corretivo, ó, por um longo período, barra de formação de fundo aqui, ó, sombra compradora, aparece uma barra que confirma isso no dia seguinte, então a gente precisa de uma barra de confirmação no dia de amanhã, na quarta-feira, dessa forma aqui, e aí provavelmente as quedas se encerraram. Então ainda falta uma barra de confirmação, mas a barra de hoje já foi bem bonita. Aqui é a mesma coisa, ó, barra de fundo, no dia seguinte não confirmou, mas no outro dia ele fez a confirmação, engolfando essas outras barras aqui. Então fundo confirmado. Aqui é a mesma coisa, fez um fundo nessa barra, a barra do dia seguinte fez a confirmação e aí de fato as quedas terminaram. Então é isso que nós queremos ver, ó. Mesma coisa, sombra compradora, barra do dia seguinte não confirmou nem a outra, essa daqui fez a confirmação, ó. Quando ele faz um rompimento do topo desta barra de fundo, aí sim a confirmação de que realmente é um fundo. Então é isso que nós queremos ver no gráfico. Essa semana, com a volta aí dos dados macroeconômicos, temos várias coisas importantes, porque existe um gap de informações que o mercado não sabe o que vai acontecer, principalmente com a reunião do dia 10 de dezembro do Fed, né? Onde podemos ter um corte de juros ou não. Hoje o jogo está bem aberto. Antes, né, algumas semanas atrás, antes desse processo corretivo mais forte, o mercado dava como certo o corte de juros no mês de dezembro também. Só que agora, nas últimas semanas, o mercado questionou isso e colocou em dúvida porque a expectativa era de não ter corte em dezembro.
até o dia de hoje, onde tivemos os dados de desemprego. Então hoje foi divulgado os dados do seguro-desemprego, ou seja, como que está o mercado de trabalho americano. Essa é a maior preocupação do Fed hoje, né? Se o mercado está desacelerando ou não para cortar mais os juros e injetar dinheiro na economia. A projeção do mercado era de 223 pedidos por seguro-desemprego, ou seja, 223 mil pessoas fazendo esse pedido, né? Pessoas que estão desempregadas. O anterior veio em 219 mil e o atual veio acima do esperado, ou seja, tem mais pedidos por seguro-desemprego. É um indicativo de que o mercado de trabalho está um pouco mais fraco. Isso daqui aumentou bastante a expectativa do mercado sobre corte de juros, né? Então, se a gente olhasse para isso antes da divulgação dos dados, a maior parte do mercado não tinha esperanças, né, de corte de juros no mês de dezembro. Aqui, nós tínhamos uma porcentagem maior do que a porcentagem acreditando em um corte de 0,25. Isso mudou rapidamente logo depois da divulgação dos dados. Então, temos um mercado ainda dividido, 50 a 50, onde 48,9% acredita que vai ter manutenção na próxima reunião do Fed e 51,1% acredita em um corte de 0,25, né? O corte de 0,25 seria positivo. Faltam ainda 21 dias, tem mais alguns dados para saírem essa semana. Vão ter dados que vão sair exatamente na semana do corte de juros, mas eu acho que os dados dessa semana já vão ser extremamente importantes, principalmente os dados de quinta-feira. Então, entre quarta e quinta, que é justamente quando o mercado ele tem que fazer a confirmação de que realmente foi um fundo do Bitcoin, nós vamos ter a divulgação desses dados que são extremamente importantes e junto a eles podemos ter finalmente uma confirmação de que as quedas finalmente terminaram. Não aguentava mais oportunidades. Chega de oportunidades que eu não aguento mais, né? Não aguento mais o Bitcoin barato desse jeito. E falando em oportunidades, hoje de manhã na comunidade do RCC, né? Quando o Bitcoin estava lá próximo dos 90 mil dólares, eu até tinha mandado para eles, ó. Bom dia, pessoal. Bitcoin entrou em uma zona interessante de DCA, né? Todo mundo conhece esse método. Praticamente 30% de desconto. Neste ciclo, as maiores correções ficaram na casa dos 30% a 32%. Comprei um pouco na carteira, então aproveitei a oportunidade hoje de manhã. Mas fala aí nos comentários, você aproveitou essas quedas para comprar ou ainda está acreditando que o mercado vai cair mais e de fato estamos em um bear market, mercado de baixa, e que a gente vai continuar caindo até lá os 30 mil dólares por unidade? Comenta aí que eu quero saber. Mas assim, algumas coisas mandam bastante nessa questão, além da análise gráfica, os dados que vão sair, né, que podem ser positivos e ajudar o mercado também até quinta-feira. Então, quarta e quinta-feira, vamos puxar o calendário aqui, ó. Então, essa semana nós temos, na quarta-feira, reunião do FONC, reunião do Fed. Isso daqui pode ser importante para o que vem a seguir, né, sobre corte de juros. Quinta-feira, isso daqui é o mais importante, ó. Mais uma vez, pedidos iniciais por seguro-desemprego, relatório de emprego do payroll. Esse é extremamente importante, é o mais importante da semana. E taxa de desemprego, extremamente importante também, ó. Taxa de setembro, ó. Então, repare que são dados já relativamente atrasados, só que a gente tem esse gap informacional e isso pode estar gerando um descompasso no preço do mercado. Isso pode estar gerando também um desconto no preço dos ativos de risco, né? E sexta tem mais alguns dados também importantes. Então essa é uma semana bem importante para mercados. Isso vai influenciar diretamente, principalmente quinta-feira, com dados do payroll e taxa de desemprego sobre o corte de juros de dezembro. Basicamente, se eu estivesse no mercado para tomar qualquer decisão, eu aguardaria entre quarta e quinta-feira uma confirmação de fundo do Bitcoin e também uma confirmação aqui dos dados que podem ajudar aí o preço do Bitcoin a confirmar um fundo verdadeiro, onde na minha opinião hoje de fato pode ser o dia de formação de fundo. Outra coisa importante que acontece na quinta-feira no dia 20, né, que costuma ser um sinal de fundo do mercado ou um sinal de topo quando o mercado está subindo muito, é a nossa live de abertura do RCC da Black Friday. Nós temos um indicador que nunca falha. Sempre que nós temos live de abertura do RCC para entrar novos alunos para o nosso treinamento, o mercado ou está no topo no dia que faz o topo perfeito ou no dia do fundo perfeito. Todas as lives que nós fizemos esse ano foram marcadas em fundo perfeito ou topo perfeito do mercado. E isso é incrível, tá? Mas dia 20 até brincamos, né? Espera o dia 20 que a gente vai abrir as vagas do RCC e aí só compra nesse dia. Quando a gente chegar no dia 20, aí sim a gente compra porque é formação de fundo. Mas olha só, pode ser que a gente esteja aí 2 dias, mas realmente pode ser que terça-feira seja o dia de formação de fundo, né? A gente precisa da confirmação do mercado, mas o dia de hoje está bonito, não vou negar, tá? E falando sobre esse aviso, dia 20, né, às 7 horas da noite, aqui no YouTube nós vamos fazer a abertura do RCC. Então não vai ter enrolação, ladainha. Para quem quiser entrar no RCC, esse vai ser o melhor período possível porque nós temos uma promoção de Black Friday e quem estiver dentro do nosso grupo, né, da promoção, vai receber uma oferta bem interessante, tá bom? Então quem tiver interesse para entrar no RCC, na nossa comunidade, no nosso treinamento, tem o link também aqui na descrição. Antes de comemorarmos que é um fundo verdadeiro, que o mercado fez fundo e não vai mais cair, por enquanto, vamos olhar para onde está a zona de interesse do institucional, que é onde tem a liquidez do mercado, basicamente. Isso fica muito claro quando olhamos para este gráfico aqui, que é o mapa de liquidações, né? Onde estão as regiões de abertura
cobertura de long ou de short. As pessoas que estão apostando na baixa do mercado ou apostando na alta do mercado abrindo long, né? O preço do Bitcoin está dentro dessa linha pontilhada aqui, né? Nesta região importante. Aqui nós temos as ordens para serem liquidadas de pessoas que estão abrindo long no mercado. Só que deste outro lado nós temos aí quem está abrindo short. E repara já o seguinte, né? Temos cerca ali de 10 bilhões de dólares do lado direito, ou seja, de quem está shortando o mercado até a região dos 106 mil dólares, enquanto aqui do lado esquerdo, até a região ali dos 79 mil dólares do Bitcoin, não tem tanto dinheiro assim para ser capturado pelo institucional. Tem cerca de 2 bilhões de dólares até essa região dos 79 mil. Ou seja, quanto mais dinheiro de um lado, maior é o ímã para o preço. E hoje o ímã está puxando para este lado aqui. Nós só precisamos de alguma coisa para atrair o interesse do institucional também, para ele querer liquidar todas essas regiões. Então, a primeira zona de interesse está aqui dentro, ó, até a região dos 94 mil dólares. Aqui é uma região de bastante interesse do institucional para liquidar quem está shortando o mercado. Aqui tem uma resistência. Depois, né, a próxima zona de interesse está ali nos 98 mil dólares, né? Aqui tem bastante liquidez para o institucional capturar. Depois, né, 101 mil dólares, outra zona com bastante liquidez. Depois, lá em cima só, na região dos 106 mil dólares, outra região com bastante liquidez. Então tem muito dinheiro acumulado aqui na parte de cima do gráfico, né? Onde tem mais gente shortando o mercado do que abrindo long, e isso é normal quando o mercado está nesse sentimento de medo, sentimento de incerteza. Temos mais pessoas shortando do que abrindo long, porque as pessoas costumam fazer aquilo que o mercado está mostrando para elas, mas lembrando que o mercado geralmente mostra uma coisa para fazer outra, então por isso que muita gente acaba perdendo dinheiro. Daqui para frente até dezembro existe uma alta probabilidade das pessoas que estão shortando o mercado dentro dessas regiões de preço de serem liquidadas, ou seja, é muito provável que o Bitcoin ele saia ali dos 92, 93 mil dólares e busque essas regiões. Temos ali enxergando liquidez clara até 106 mil dólares, mas tem regiões acima, tem lá em 110, tem em 118 mil dólares, tem em 126 mil dólares. Então, se tudo der certo, ainda podemos buscar essas zonas de liquidez. E antes, né, do mercado corrigir, tinha muita liquidez nessa parte inferior. Abaixo dos 100 mil dólares, principalmente abaixo de 95 mil dólares, tinha muita liquidez de pessoas apostando na alta do mercado. Então, tivemos essa captura de liquidez com essa correção de 30%, costuma ser o padrão da correção do ciclo, né? Não dá para saber ainda porque não temos uma confirmação se as quedas terminaram, mas temos sinais positivos. Depois eu espero altas, tá? Eu acredito ainda no mercado retomando alta. A grande questão é se essa alta vai ser uma alta pequena, só para limpar quem está shortando e depois cair mais, né? Lá para 78, 74 mil dólares, ou se vai ser mais uma alta de rompimento de topo histórico. Até lá tem muito chão pela frente, tá? Agora falando sobre o Ethereum também é uma moeda que foi muito acumulada por institucional, uma moeda que vem se descorrelacionando com o Bitcoin, então o Ethereum ele está ganhando mais valor do que o próprio Bitcoin nesse ano de 2025, e ele também tem regiões de interesse, mas não tem tanto dinheiro assim em long e short, né, no Ethereum. Tem mais pessoas em short do que long também. Então o Ethereum tem uma zona de interesse até 2.853 dólares, e ela começa ali na região dos 3.100 dólares, né? Agora o sentimento do mercado, se ele continuar muito pessimista, as pessoas continuarem vendendo bastante e não tiver compra de institucional, sim, de fato, o Ethereum ainda poderia corrigir e capturar essa liquidez aqui embaixo, antes de voltar a subir. Mas eu já estou mais crente aqui na retomada de alta do que necessariamente numa continuação da queda para Ethereum, porque ele está tendo bastante dificuldade de continuar caindo, uma vez que ele bateu ali a região dos 2.950 dólares, mais ou menos. Aqui em cima, né, olhando para a parte de cima, temos uma zona de interesse até 3.200 dólares, outra zona de interesse em 3.300, que é uma região extremamente importante para o preço, né, eu já vou mostrar no gráfico do porquê. E depois temos algumas regiões, ó, essa aqui em cima em 3.500 dólares, né, com bastante liquidez, e lá em 3.600 dólares. Então o Ethereum tem tudo isso para ser capturado, tem cerca de 5 bilhões de dólares em short, enquanto em long, né, até aqui mais ou menos temos cerca de 2 bilhões de dólares, então metade em long. Mas o Ethereum, quando comparamos ele com o Bitcoin, ele continua com uma boa perspectiva aí de médio prazo e longo prazo, ó, porque desde abril, quando o Ethereum ele formou o fundo, ele vem ganhando valor contra o Bitcoin e ele ainda se mantém em estrutura de alta contra o Bitcoin, tá? Então o Ethereum ele vem se valorizando bastante contra o Bitcoin. Aqui ele passou por esse processo de correção, né? Caiu mais do que o Bitcoin, basicamente. Mas agora nós temos aí um sinal, né? Neste dia de hoje, possivelmente o Ethereum ele vai voltar a se valorizar contra o Bitcoin. Mas para isso tem que ter confirmação, tá? Então não pode sonhar muito agora. Primeiro temos que esperar, ser pacientes, né? É o mais importante é ser paciente e não tomar decisões com base no emocional e decisões muito antecipadas, principalmente decisões de venda, tá? Mas o Ethereum ele está ganhando mais valor e ele caiu menos nos últimos dias do que o próprio Bitcoin. Ele segurou bem a queda enquanto o Bitcoin continuou caindo, tá? E no dia de hoje o Ethereum ele vem se recuperando mais do que o próprio Bitcoin. Então esse movimento está sendo bem interessante. Solana também, ó, ela atingiu o fundo praticamente,
basicamente, ó, de suas últimas correções, né? Mesmo preço lá de junho desse ano, onde depois ela passou por um rally de alta. Solana, ela fez uma barra de engolfo de alta, ou seja, ela engoliu as barras dos dias anteriores de perdas, né? Então ela pode dar um início a uma retomada e uma recuperação, pelo menos até essa região dos $155, porque eu sei que tem bastante gente com Solana em carteira. Então ela tá fazendo esse engolfo de alta, engolindo as barras dos dias anteriores, amanhã podendo ter uma confirmação do início dessa alta. Agora falando sobre o Bitcoin, né? No gráfico de liquidações, ó, isso aqui é bem importante também. Sempre que formamos fundo, nós tivemos bastante realização de prejuízo e muita liquidação de pessoas que estavam apostando na alta, né? E nós costumamos ter esse pico aqui nesse gráfico de liquidação. Então a barra verde são as pessoas que estão apostando na alta sendo liquidadas e geralmente, né, esse nível que atingimos nesse momento, que foi um alto nível de liquidações de longs, são momentos de formação de fundo, né? Então aqui, ó, o Bitcoin ele formou fundo, quando apareceu essa bolinha azul, também teve pico de liquidação de longs. Aqui é a mesma coisa, apareceu já 2 vezes essa bolinha azul. Então já tivemos 2 picos de liquidação de longs, geralmente são regiões de fundo. A última vez que atingimos esse nível foi lá em agosto do ano passado, de 2025, onde o Bitcoin caiu drasticamente em um dia, teve a crise do Japão, o medo exacerbado no mercado, aí chegamos em $48 mil, muita gente foi liquidada, ele deu pico também de liquidações de longs. Depois disso formou fundo, ficou um tempo bem lateral, para depois entregar um rally de alta no final do ano. Então sim, é muito provável que depois de corrigir 30, 32%, o Bitcoin ele forme o fundo para depois iniciar um processo de rally. Tem sido assim o ciclo inteiro, pelo menos, né? Não sei se agora teríamos uma quebra desse ciclo, mas ao meu ver, na parte macro, por enquanto não temos nenhum sinal de que poderia ser um bear market de fato, porque um bear market ele é marcado por algo mais estrutural, que afeta além do mercado cripto, o mercado de ações também, mercados de outros países, assim como aconteceu em 2022. Em 2022, praticamente qualquer mercado de risco estava em queda forte, caindo bastante, que foi o último bear market que tivemos, e isso dura bastante, dura 12, 16 meses, porque é algo estrutural da macroeconomia. Então, até a macroeconomia se recuperar é algo lento. Então, imagine que temos um navio gigantesco para mover ele de rota, e essa é macroeconomia, então leva tempo até ela se acertar. Então, por isso que o bear market leva vários e vários meses, né, de queda, correção, lateralidade em queda. Já agora, esse momento atual parece muito mais com o que aconteceu lá em agosto, né? Algo pontual com medo exacerbado do mercado, que sim, traz grandes correções, traz sim grandes medos, a gente perde o sono para quem tem muito dinheiro no mercado, fica ansioso, mas costuma ser um ótimo momento de compra, porque depois o mercado tende a se recuperar, porque aí vem as informações, vem mais certeza sobre o futuro do mercado, e aí a gente volta a ter precificações maiores, né? Porque é basicamente o mercado precifica alguma expectativa futura. Quando a expectativa está incerta, o mercado vai precificar algo muito mais barato, né? Então por isso que eu falei, existe um gap de informação que gera um gap no preço dos ativos. Então pode ser que neste momento, o mercado cripto, no geral, Bitcoin e até as altcoins, estejam com esse gap nos preços, né? Estejam muito baratos frente ao que eles deveriam estar valendo hoje. Uma coisa que é importante mencionar também, que é um fator negativo, são as empresas de tesouraria de Bitcoin. Elas não estão acumulando tanto Bitcoin assim neste período de correções, tá? Então estamos com as compras relativamente estabilizadas. Então a quantidade de Bitcoin que essas empresas têm não está aumentando tão significativamente, né? Como foi aqui em julho de 2025 ou como foi aqui em novembro do ano passado, onde tivemos um aumento bem significativo na quantidade de compras de Bitcoin por essas empresas, como MicroStrategy, Metaplanet. A Strategy até comprou no início dessa semana uma compra mais pesada, então eu gostaria de ver uma sequência disso semana após semana para manter a estrutura de alta e manter a demanda pelo Bitcoin para ele continuar subindo, basicamente. Outro fator importante são os ETFs, tá? Os ETFs ainda estão com baixo interesse, muitas saídas, poucas entradas, tá? Mais saídas do que entradas nesse mês de novembro. Isso é normal, tá? Existe um processo de saída dos ETFs mesmo que acontece de tempos em tempos. A última vez que tivemos saída foi entre fevereiro e março, que foi quando tivemos a última grande correção. Foi a saída mais pesada aí de Bitcoin dos ETFs. Também tivemos saída em agosto, casa também com aquela correção que tivemos, ó, onde o Bitcoin bateu 123, caiu lá para 107, depois ele fez o outro topo, né, com uma volta da demanda dos ETFs, e agora estamos com uma demanda muito baixa, parecido com a demanda lá de março, onde basicamente os ETFs estão mais vendendo do que comprando Bitcoin. Então, para a gente voltar a retomar altas mais fortes também, o ideal seria os ETFs voltarem a ter interesse e voltar a comprar. Mas o meu indicador favorito tem sido este daqui, foi o indicador mais assertivo do ciclo, que é o MVRV. Ele vai mostrar basicamente o preço médio dos investidores de curto prazo e quais são as melhores regiões possivelmente de compra e regiões boas para vender. Primeiro, olhando para o indicador aqui na parte inferior. Sempre que esse indicador toca essa região do 0,8, 0,80, 0,89, tem sido um fundo de mercado. Então isso aconteceu aqui em abril, quando o Bitcoin bateu $74 mil, ele tocou a região de 0,81,
exatamente a região que estamos tocando agora, nesse exato momento, lá em agosto de 2024, quando o Bitcoin caiu absurdo, 22% em um dia. Então teve um crash no mercado. Esse indicador marcou ali 0,78 e a última grande correção em setembro de 2023, esse indicador marcou 0,90. Todos esses períodos foram ótimas regiões de compra e as maiores oportunidades do ciclo. Então, basicamente, no ciclo inteiro tivemos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e agora a 8ª oportunidade de comprar no melhor preço possível Bitcoin, tá? Então é bem provável que mais uma vez esse indicador esteja correto e sim, esse período seja uma ótima região de compra, tá? Quando a gente puxa aqui, ó, a parte de cima do indicador, também é a mesma coisa. Quando a gente chega nessa linha tracejada aqui azul, tem sido o fundo do mercado e a melhor região de compra. Nessa última correção, na madrugada, atingimos a linha tracejada azul. Então, tende a ser um bom ponto de compra. E o preço médio dos investidores de curto prazo está ali na região dos 110 mil dólares e esse tende a ser a principal resistência do mercado, que é basicamente a mentalidade de quem comprou nesse preço médio está basicamente assim, ó, pelo amor de Deus, só volta pro meu preço que eu só quero sair, não quero nem lucro, eu só quero sair no 0 a 0. Por favor, volta pro meu preço médio só pra mim sair do mercado. Então quando a gente chegar em 110.781, muitos investidores de curto prazo vão vender. E é aí que a gente tem que ver a força do mercado. Mas sim, chegamos aqui na linha tracejada, que é o custo médio dos investidores de longo prazo, já de um prazo maior. E sim, aqui costuma ser a região que os investidores mais experientes, com mais capital, costumam começar a comprar. E por isso, podemos estar sim numa região de fundo de mercado. Pelo menos durante todo o ciclo, essa linha tracejada tem sido as melhores regiões de compra. Ó, aqui foi 52 mil dólares, né? Aqui foi 74 mil dólares. E aqui está na região dos 89, 90 mil dólares. Melhores regiões de compra, tá bom? Mais uma coisa importante, lucro e prejuízo realizado. Quando estamos em fase de realização de lucro, costuma ser fase de topo, né? Principalmente quando tem picos de realização, como foram nesses casos aqui, ó, todos topos do Bitcoin, topos do mercado. E quando temos essas fases vermelhas de realização de prejuízo, quando as pessoas já estão, não aguento mais esse mercado, vou vendendo prejuízo mesmo porque isso está me matando por dentro, então não aguento mais, vou despejar meus bitcoins. Tem sido essa região de fundo, ó, 6 de agosto, aqui ó, 6 e 5 de agosto, pico de realização de prejuízo, fundo. Mais uma vez, ó, 7 de setembro, pico de realização de prejuízo, fundo também. Outra vez, ó, fevereiro e março, também 78 mil dólares, fundo. Abril, 20 de abril, mais uma vez, grande realização de prejuízo, fundo nos 74 mil dólares. Agora, 90 mil dólares, grande realização de prejuízo, ó, bastante, mas muita realização mesmo, inclusive batendo quase recorde do ciclo, ó, de realização de prejuízo. Possivelmente estamos em fundo, tá bom? Então, olha só, agora temos algumas maneiras de lidar com o mercado. Basicamente, se eu estivesse de fora, eu aproveitaria para comprar. Inclusive, é por isso que nós temos que ter caixa, mesmo parecendo que o mercado vai subir infinitamente, temos que ter uma parte em caixa. Porque o caixa serve justamente para essas regiões onde temos ótimas oportunidades. O caixa fica ali num STT, o STC ou em algum ativo que não vai sofrer quedas com o mercado. Pode ser até em Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Poderia deixar o caixa porque tem que ser algo que você consegue resgatar rápido para investir rápido nesses momentos de queda. Apesar de que essa queda foi lenta e gradual, inclusive deu tempo de pensar, sacar, até não precisava de liquidez diária, dava para sacar para a semana seguinte que ainda assim o preço estaria muito barato. Então sim, se eu estivesse fora do mercado, eu começaria a comprar agora usando o DCA, comprar aos poucos. Se eu já estou no mercado, que é meu caso, né? Eu já estou com uma grande posição no mercado. Nesse momento, eu tenho que esperar, basicamente. Eu tenho um preço médio, por exemplo, em Ethereum, um pouco acima do preço atual do mercado. Eu fiz compras para ir reduzindo meu preço médio através do DCA e agora eu estou esperando novas confirmações. Se a gente virar para bear market de fato, aí nós temos que sair num pullback do mercado, numa retomada parcial de alta que pode vir nas próximas semanas, né? Pode ser essa retomada para depois inverter para um bear market. Aí sim, seria a região de saída, mas eu não acredito que vamos virar para bear market ainda, porque eu não acredito na parte estrutural do contexto macroeconômico para bear market, tá bom? Acredito ainda numa correção pontual parecida com aquela correção das tarifas que tivemos no início do ano de 2025, que foi uma correção de 32% no Bitcoin. Então, se todo esse cenário se concretizar, ainda é possível fazer de 100%, 200% em alguns ativos dentro do mercado cripto que estão extremamente subvalorizados, tá bom? Só lembra de gerenciamento de risco e que agora poucas pessoas vão querer comprar e existe pouco interesse no mercado e essas costumam ser as melhores fases de compra, tá bom? No mais, para aqueles que querem reduzir posições, estão com medo, ansiedade, não aguentam mais o mercado, eu aguardaria pelo menos até quinta ou sexta-feira dessa semana para reduzir um pouco a exposição. Imagina, você sofreu toda essa queda, viu como que é o mercado de verdade, né? Você nunca tinha passado por isso, aí você quer reduzir a exposição, eu entendo também a parte emocional, psicológica, o que importa é estar bem psicologicamente. E quando o investimento está tirando seu sono, provavelmente você está mais exposto do que deveria. Mas o mais é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, vamos aguardar aí confirmações e novos dados, então se inscreve
inscreve no canal para você continuar informado e atualizado, porque aí sim nós vamos ver se vamos virar para bear market ou não. Outra coisa importante, utilizar plataformas com taxa zero é extremamente importante, porque isso faz o seu dinheiro valer muito mais. Então, se você quiser usar uma plataforma, tem a Quantifier, que é a plataforma que eu utilizo para fazer compras e vendas de ativos. Não tem só mercado cripto, tem vários outros mercados na mesma plataforma. Então, não precisa de conta em 1 milhão de corretoras diferentes para você investir em mercados diferentes. Tudo basicamente em uma só plataforma. Lá você vai encontrar o melhor preço do Bitcoin, porque ele utiliza de 2 corretoras, da Binance e da Coinbase, que tem a maior liquidez do mercado, só que sem as taxas que essas corretoras cobram. Confere lá, link na descrição. Tem um código de convite RCC que você pode colocar na abertura de conta. Então é isso, valeu e falou!